Renato Peixe, que eu já vejo aqui. Muito boa noite, Renato Peixe. Me ouve bem, Peixe? Boa noite. Boa noite, Eduardo. Ouço sim, cara. Prazer estar com vocês aí nessa mesa aí. Essa mesa só tem feras. É, o Renato Peixe que participou lá nos estúdios, né, do antigo Net Cidade por diversas vezes, é um jogador histórico aqui na região. Falei até no programa passado com o Lombardi, Peixe, que você jogou no São Bernardo, jogou no São Caetano, jogou no Santo André, agora dirige o Esporte Clube São Bernardo. Conhece muito a região, né, Peixe? É verdade, né, cara? O São Bernardo Futebol Clube foi onde abriu as portas, né? Onde eu cheguei aqui no final de 2007 e indo e voltando, já estamos aí, já, né? Vai fazer 12 anos, né? Já estamos aqui. Isso é bom. Antes de jogar ali para os nossos comentaristas, fazer aqui a minha primeira pergunta para você. Qual é o segredo desse Esporte Clube São Bernardo, que faz aí uma baita de uma campanha na Série 3, ô Peixe? Aí eu vou usar a palavra do nosso Muricy, né? É muito trabalho. É muito trabalho, é uma junção de coisas, né? Onde conseguimos, juntamente com a diretoria e os outros membros da comissão, montar um grupo muito qualificado, onde os jogadores, né, que são os principais, compraram a ideia, né? Assimilar o mais rápido possível as minhas características e estamos colhendo, né, o fruto do que nós plantamos lá atrás, desde a Copa Paulista, nós estamos colhendo agora aqui na Série A3. Beto, estamos aí com o Renato Peixe, baita profissional, era lateral esquerdo, jogou no meio-campo e agora iniciando aí um trabalho como técnico e já com um desempenho muito legal. Legal, Renato Peixe, boa noite, é um prazer ter você novamente conosco. Você que por diversas vezes participou do nosso programa quando ainda éramos no estúdio, né? Seja ao vivo ou seja numa reportagem, uma matéria ou pós-jogo. É um prazer ter você conosco, né? Mais uma vez. É interessante o seu trabalho, um trabalho que vem despontando na Série A3. Hoje, eu confesso que eu não sei dizer para você se você é o líder do campeonato ou vice-líder do campeonato. Por que essa questão? Porque tem essa discussão do Noroeste, que a informação que eu tenho é que o Noroeste, oficialmente, ele não vai continuar a disputa do campeonato. Eu não sei o que chegou para você, né? Não sei se a diretoria passou alguma informação concreta e oficial, mas a informação que eu tenho é que o Noroeste ele está fora do campeonato, né? Da continuação do Campeonato Paulista. Ele estando fora, como é que fica a cabeça do jogador para a continuação da disputa do campeonato? Porque uma coisa é você disputar o campeonato como vice-líder e disputando alguns pontos ainda para garantir, concretizar a sua classificação, e outra questão é você já ser o primeiro colocado, né? E isso, de repente, pode mexer com a cabeça do jogador. O que você tem de informação? E se realmente o Noroeste não disputar mais o campeonato, como é que fica a questão com o jogador? Boa noite, Beto. Mais uma vez, um prazer estar falando com você, né? Vamos por etapa. A informação do Noroeste ela não é oficial, né? Em questão da desistência do campeonato. Eu tenho minha opinião, acho que isso foi uma forma do presidente fazer uma pressão na federação. Não creio que eles vão desistir, né, dessa competição, até porque hoje eles são líder do campeonato, fizeram um investimento para estar onde está, então não creio que eles vão desistir assim da competição, né? Estamos aguardando, lógico, saíram alguns jogadores, até pela campanha que o Noroeste estava fazendo, saíram alguns jogadores para a disputa do Brasileiro, mas eu tenho certeza, né, uma opinião que eles vão contratar à altura, vão vir forte para o restante da competição. Independente disso, né, a nossa responsabilidade, o nosso objetivo
não muda. Nós queremos o acesso, né? O primeiro objetivo é o acesso, o segundo objetivo é o título, né? Lógico que todo mundo quer ser campeão, mas a gente sabe que o objetivo principal é botar a equipe na Série A2 no ano que vem. Então, assim, independente, né, se Noroeste desistir, ainda vai ter o término do campeonato. A nossa responsabilidade, ela cada vez vai aumentando, né? Quando você vai atingindo, né, algumas marcas, algumas metas, igual hoje o Noroeste é uma equipe a ser batida, como o Sport Clube, né, como as equipes que estão no G8. Então, a nossa responsabilidade, cada dia, ela vai aumentando, e com o retorno do campeonato, né, nós estamos trabalhando, como todo mundo já sabe, online ainda, né, não podemos estar treinando, mas a gente está botando na cabeça dos jogadores ainda o foco, né, principal, que é o acesso à Série A3. Então, assim, não muda muita coisa a questão do seu primeiro, ou segundo, ou terceiro, que a responsabilidade ela é enorme enquanto a gente não colocar o time na Série A2. Ô Lomba, só jogar a bola para você, e pegando o gancho do que o Peixe falou, até para você encaixar a sua pergunta, como é bom a gente ouvir o Esporte Clube São Bernardo falando em classificação, falando em possível título da Série A3. Nós, do Lente Esportiva, cobrimos por muitos e muitos anos o São Bernardo lá na Bezinha, lá no limbo, com dificuldades. O Chuck, que está no elenco aí hoje do Esporte Clube São Bernardo, ele estava jogando na podre, como a gente costuma falar no meio da bola aí, jogando na podre, na Bezinha, uma dificuldade incrível. E agora a gente vem desse ressurgimento do Esporte Clube São Bernardo. É muito legal, né, Lomba? Demais, demais, Bianchi. Aliás, boa noite ao Renato Peixe. O Peixe, quando foi no Lente Esportiva, quando ainda era atleta, era um peixe com biotipo assim mais lambari, né, Peixe? Agora tá mais robalo, assim, engordou um pouquinho mais. Mas você também aumentou o tamanho da sua capacidade como treinador. Brincadeiras à parte, você sempre foi um cara muito técnico, muito bom de bola. Aliás, mande um abraço para aquela galera que trabalha com você. Tem grandes parceiros lá. Galego, o Adalto, especialmente o Fabião, o Fábio Reis. Você está muito bem servido, viu, Peixe? Além do teu talento, você está muito bem servido, ou seja, com essa equipe aí fica difícil dar errado, né? Mas, ô Peixe, o Bianchi fala de uma época, eu dirigi o Palestra de São Bernardo, que rivalizava com o Esporte Clube, no momento em que os dois times estavam jogados às traças, na cidade de São Bernardo, como se fossem praticamente equipes amadoras. Aliás, algumas equipes amadoras, à época, elas dispunham de muito mais estrutura, infraestrutura e dinheiro para poder tocar futebol do que propriamente Palestra e São Bernardo. Palestra se perdeu na vida, um time que não tinha condição nenhuma de se manter em pé. O São Bernardo, até por questões políticas, a gente falava muito à época que a família Scheide tinha dentro da cidade uma certa resistência pelo pessoal que fazia oposição naquele mesmo período, e talvez tenha dado um holofote único e exclusivo para o rival, que estava surgindo, né, com cores novas, com um projeto de futebol que deu muito certo, foi muito interessante. Teve também, de certa forma, por um dado momento ali, o crivo do Lula, que até então, eu me lembro até que entrevistei ele pela Rádio Capital com a camisa de São Bernardo, metade São Bernardo, metade Corinthians, né, num jogo. Ou seja, um projeto que deu certo, mas que acabou tendo, né, uma parte financeira muito elevada, né, para o outro São Bernardo, e durante um período o tradicional time, o cachorrão da região, caiu no esquecimento. Muito se deve ao quê? A essa volta do São Bernardo, além de trabalho, como você já falou, e boas escolhas, mas a questão política, ela teve um envolvimento grande para que o São Bernardo fosse catapultado novamente. Sem a política, isso seria difícil, além do bom trabalho, Peixe. Parabéns, um abraço. Helon, um abraço, boa noite também. Como você falou, né? Cheguei em Lambari. Já agora tá roubalo, cara. Roubalo. Mas cara.
como você falou, né, cara, é uma pena um time tão antigo, né, da cidade ter ficado bastante tempo praticamente inativo, né? Isso é uma pena, né? Vocês que conhecem a fundo a história, como você mesmo deu um resumo aí, a gente fica, né, muito triste com isso. Mas, graças a Deus, né, nessas últimas, vamos botar nessa década aí, juntamente, né, o Filipinho com o Gijo, começou a mudar um pouco, né, a característica do clube, né, começou a deslumbrar coisas grandes, né, sabemos que não é fácil, a dificuldade, juntamente, como você falou, o futebol, ele é aliado à política, não tem como, ainda mais em São Bernardo, que tudo que acontece em São Bernardo respira política, então o Esporte Clube também não é diferente, e isso também fez alavancar também, né, o São Bernardo para uma nova fase, né, nessa última década, uma nova fase. Está ainda, né, faltando muita coisa a melhorar, muita coisa a evoluir, mas eu posso te dizer que o Esporte Clube São Bernardo está no caminho certo, né? Galgando coisas grandes, né? Sabendo cada etapa, né? Não quer pular nenhuma etapa, quer chegar sólido, né? Na Série A1, como a gente quer chegar à Série A2 ano que vem, quer chegar sólido, para quando chegar não poder sair mais, entendeu? Ficar lá bastante tempo, né? Então, o Filipinho com o Gijo teve é que eu costumo dizer, teve um start, né, nessa última década e quer botar o time no lugar merecido. Antes de eu jogar a bola pro Reinaldo Leiva, pro Edson Costa, Beto, eu descobri o chat, não sabia desse chat aqui, agora eu vi que tá uma resenha sensacional no nosso chat aqui. O Renato Peixe, ele falou sobre o Felipinho, e eu tenho uma história para contar aqui, ô Beto, que nesse ato do Lente Esportivo, esses 5 anos de inatividade, eu fiquei ali administrando o Facebook do Lente, sempre colocava notícias relacionadas do futebol da região, e o Felipinho sempre acompanhando, sempre curtindo, até usando uma expressão aí do cachorrão, ele nunca largou o osso, viu, Beto Kerr? Isso é muito legal, Bianchi, porque apesar do programa estar fora, você sempre manteve a fanpage do Lente Esportiva com informações relevantes para o esporte da região, né? E isso é muito legal, isso mostra que o trabalho nesse hiato foi bem feito, e aquele trabalho anterior também havia sido bem feito, como agora a gente tenta, né, fazer o nosso melhor e levar sempre a melhor informação. É muito prazeroso poder falar dos times da região, né? Porque quando você está fora de São Paulo, né? O torcedor que está fora de São Paulo, ele pensa no futebol do ABC como, principalmente Santo André e São Caetano, né? Mas esquece que tem outros times da região, como o Esporte Clube São Bernardo, a Mauaense, né? O próprio Palestra, que historicamente sempre defendeu as cores de São Bernardo e hoje está parado no profissional. Mauá Futebol Clube. Agora tem o novo Mauá, né? Isso é muito legal, né? Então, esse é o intuito do programa, falar aquilo que os outros não falam. Os outros estão falando do Santo André, porque o Santo André está disputando a Série A1. Agora, a 3, para eles não interessa, mas interessa muito para nós. Reinaldo Leiva. Sem dúvida. Bom, primeiro eu quero dar um grande abraço no Renato Peixe, um cara muito bacana, gente do bem, faz gols de faltas espetaculares na várzea, que eu tenho acompanhado também, viu, Lombardi Júnior? E o Renato Peixe, curioso, ele Qual time que ele joga, Reinaldinho? Ele jogou em tanto time, eu faço sempre jogos dele em São Bernardo. Nós sempre Qual time, Peixe? Na várzea de São Bernardo. Qual o seu último time lá na várzea, Peixe? Eu tenho brincado aqui, joguei no Blumenau, né? Na várzea. E São Caetano joguei no Gicela. E brinco ali no Mesc também.
Pois é, sempre ativo o Peixe. O Peixe, aliás, começou a carreira dele como jogador na base do Botafogo do Rio de Janeiro. Pouca gente sabe dessa ideia. Ele veio, ainda jovem, logo em seguida para o Bragantino, e aí passou pelos 3 times da região. O São Bernardo em 2 passagens, em 2008 e 2011. E em 2014, ele passou pelo Santo André e também pelo São Caetano, um em cada semestre, né, Peixe? Agora, esse Esporte Clube São Bernardo, que se estruturou de um time que jogava a Bezinha, que é um torneio completamente diferente, a vice-líder desse campeonato, com uma parceria com uma grande universidade. Esse pode ser um pouco do segredo dessa campanha do São Bernardo? Não é o acaso, Peixe? É como, né, falou ali, né? A gente se reuniu com bastante gente gabaritada, com bastante gente de qualidade, né? E a faculdade veio também para somar, né? Para alavancar com ideias boas, com tecnologia, né? E isso faz um diferencial, né? Mais uma coisa para agregar. E como eu te falei, tá dando certo, né? Graças a Deus está dando certo. Tá aí o Renato Peixe, só mandar aqui, ó, o recado. Flávio Totti Frank está nos acompanhando. Bianchi, minhas filhas estão querendo saber quando vou falar do Corinthians. Aí, ó, colocou na tela pra gente. A gente vai falar do Corinthians quando tiver tempo, porque aqui o foco são os times da região. Os times da região do ABC são protagonistas aqui no Lente Esportiva. E como o Beto citou palestra, quem aparece? Leandro Giuzzi. É lógico que ele já apareceu aqui, ó. Querido e glorioso Palestra, que este ano completa 85 anos de história. Um abraço lá para o Leandro Giuzzi, para toda a galera do Palestra São Bernardo. Tá aí o recado do Leandro. Edson Costa, estamos com um baita de um lateral esquerdo aqui, ó. A canhota dele é igual a minha, viu, Edson Costa? Igualzinho. Renato, boa noite, que você continue nesse sucesso com seus companheiros, com o Fábio, com o Adalto, que são nossos amigos. O Renato já era, na época, um lateral moderno, que fazia muitos gols, né? Era muito gostoso, era muito prazeroso vê-lo jogar. Mas a minha pergunta para você vai a seguinte: eu, lá atrás, né, fui amigo particular do Felipe Scheide, o pai, né, saudoso, e ele praticava uma ingerência dentro do São Bernardo, né? E eu te pergunto, Felipinho, deixa trabalhar ou ele também gosta de ser técnico? Boa noite aí, cara. Prazer estar falando com você também. Cara, aqui o pessoal é muito tranquilo, são muito profissionais, tanto o Filipinho, o Gijo, como o Fabiano, né, que é o diretor executivo, como o Adalto, que está comandando a base, e tanto eu como o Galego, que é o treinador do Sub-20, cara, nós temos total liberdade para trabalhar. Lógico que é uma filosofia até minha, né, e também o clube está começando a implantar isso. As coisas aqui não é decidida só o Renato Peixe ou só o Filipinho, né? A parte que cabe à diretoria, o Filipinho dá a última palavra. E acaso que acabe a minha parte técnica, a última palavra é a minha, mas nós discutimos com todo mundo tá imbuído dentro do trabalho, dentro do processo, e eu acho que isso tem sido também o nosso diferencial, né? Porque quando você põe mais gente capacitada, mais gente qualificada, você escuta mais opinião das pessoas, a tendência é de dar certo, né? A porcentagem de dar certo, ela aumenta. Então, o clube hoje aqui, ele trabalha dessa forma. Todo mundo tem a opinião, todo mundo participa, mas cada um no seu setor tem a última palavra. Está explicado, né, o sucesso de vocês. Isso realmente é uma administração moderna que acontece aí nas grandes equipes. Parabéns que vocês continuem essa trilha. Ô, Peixe. Eu acho essa linha muito bacana, né? Como vocês reuniram um time bacana, né? Na mesa, a tendência, a porcentagem de dar certo, o sucesso ele é bem maior,
né? Lógico que cada um tem uma opinião, mas sempre respeitando a opinião de cada um. E no momento certo, eu falo assim, no momento certo, a opinião do Filipinho ela vai ser colocada em prática. No momento certo, a minha vai ser colocada em prática. E isso aí faz o trabalho nosso, né? Ter mais sucesso, chegar mais próximo do sucesso. Ô Peixe, eu espero que você tenha tomado cuidado ao se referir sobre o Noroeste nessa live, porque temos uma pessoa infiltrada aqui nessa live de Bauru. E esse homem é o Vladimir Bianchini. Ele conviveu por muitos anos em Bauru, tem todas as informações, tem uma quedinha pelo Norusca. Então toma cuidado agora. Vlad, Renato Peixe aqui na live. Em primeiro lugar, grande abraço, Peixe, para você. Eu queria só informar um negócio. Eu conversei com o Alexandre Azanqui, que é repórter da TVT, né, a Globo de Bauru, e ele me contou algumas informações de bastidores do Noroeste. O que aconteceu? O presidente, ele disse que não ia disputar o campeonato, ele pediu, né, demissão do cargo, só que ele não entregou a carta para a federação de desistência e assumiu o vice no lugar dele. O que o pessoal fala lá? Que ele estava meio que dando uma trucada para que os outros presidentes de clubes entrassem nessa onda e que o campeonato da Série 3 fosse decidido fora dos campos, ou seja, que conseguisse a vaga no tapetão. Isso não aconteceu, ele saiu do cargo, assumiu o vice, o Noroeste vai disputar o Campeonato Paulista da Série 3, são as informações que ele me passou, é o que o pessoal comenta lá dentro, né, da diretoria, e eles vão ter um problema, porque o artilheiro do time, que é o Fabrício, ele saiu já, vai assinar com o Cuiabá, né, já não é mais jogador do Noroeste. Eles vão tentar trazer de volta o Luiz Carlos Martins, que é o treinador, o Richardson, que é um dos principais jogadores, e remontar o elenco aí para jogar a Série A3, porque o maior medo deles qual que é? Se o Noroeste protocola na federação a desistência, o time fica suspenso por um tempo, não consegue jogar, volta lá para a Série B, e esse ano estava muito bem na competição, estava liderando, era o time já classificado para a próxima fase. E em cima disso, até nessa questão da pandemia, Peixe, eu queria saber com você, como que tem sido esse período com os seus atletas? Vocês têm conversado? Como que o pessoal tem se virado? Porque eu imagino que, assim, a gente sabe que os ganhos de um atleta numa Série A3 são muito menores que numa Série A1. E a gente sabe que vários jogadores, quando não estão jogando, às vezes acabam indo fazer bico, fazer alguma outra coisa. Como que tem sido essa conversa com os seus atletas e o que eles têm feito aí para manter a forma e até trabalhos paralelos, né? Boa noite aí, Vladimir. Mais uma vez, né? Prazer estar falando com você também. Agora, já que me passaram essa informação, vou ter cuidado agora, né? Você é torcedor do Noroeste? Não sou. Não, estou brincando. Mas é o que eu também fiquei sabendo sobre o Noroeste, né? Que ele não tinha emitido essa carta para a federação. Como eu falei no início, eu acho muito difícil ele desistir, porque ele já gastou, né? Teve um gasto já. Então, e é líder da competição, né? Às vezes, se ele não tivesse no G8, poderia desistir, mas como é líder, não vai desistir, né? E como nós temos lidado com nossos jogadores? Como você falou, nossos jogadores não têm um recurso, né, de jogadores da Série A. Muitos não têm nem condições de estar fazendo um treinamento adequado, porque não tem espaço. No início da pandemia, né, quando estava tudo realmente fechado, não podia nem correr na rua, em parques. Então, muitos jogadores faziam praticamente só os treinos funcionais dentro de casa, né? Lógico que tem alguns lugares que está flexibilizado já, então estão conseguindo, alguns jogadores já estão conseguindo fazer um treinamento, né, melhor, mas não o ideal para um atleta, né? Porque você treinar sozinho não é a mesma coisa de você treinar aqui em grupo, né? Mas nós tendo diariamente com os atletas, né? A comissão técnica diariamente também conversando, trocando ideia, né? Porque assim o futebol ele vai mudar, né? Ele vai ser diferente, a competição ela vai se reiniciar, ela vai ser diferente, né? Nós estamos muito preocupados com isso, porque não é demérito para ninguém, mas a nossa divisão, os times não têm, né, as condições que tem os times da Série A. E nós temos visto aí que os times que têm condições, muitos jogadores se lesionando,
né? É muitos jogadores abaixo fisicamente, tecnicamente, e isso é uma coisa que preocupa nós aqui da comissão, né? Apesar de os jogadores estão treinando, mas como eu te falei, não é o ideal. Então a gente, né, até o Filipinho, comentei com o Filipinho hoje, para ver se ele manda uma carta para a federação, alguma coisa nesse sentido, para poder apressar o nosso treinamento também. Haja em vista que liberou a Série A, por que não liberar a Série A2 e a Série A3 para treinar? Né? Eu não entendo por que isso. Né? Nós estamos pedindo só para treinar, não estamos nem falando em competição. Né? Porque, senão, vai ficando cada vez mais longe, não vai ter calendário, aí provavelmente não vai dar um tempo hábito para nós treinar, né? Para nós treinarmos, e aí a gente fica muito preocupado com isso. Tá, então, Renato Peixe, técnico do Esporte Clube São Bernardo. Alguém quer fazer a última pergunta? Reinaldo Leiva. Vamos lá, Reinaldinho. Eu queria dar um dado para ver como o Renato Peixe é muito promissor na carreira de técnico. Ele assumiu o Esporte Clube São Bernardo no segundo semestre do ano passado, durante a Copa Paulista. E aí ele foi semifinalista, a melhor colocação da história do Esporte Clube São Bernardo, só perdeu para o campeão São Caetano, em jogos até equilibrados. E este ano era o vice-líder. Com 33 jogos à frente do Esporte Clube, ele tem 14 vitórias. Ou seja, o rapaz promete também como técnico, viu, Bianchi? E eu queria saber do Peixe como é que foi essa transição. Você foi auxiliar, treinou outras equipes do campo para o banco de reservas, Peixe. Cortou um pouco para mim a pergunta sua, né? A transição de jogador para técnico. Isso. Cara, ela foi muito rápida, né? As coisas na minha vida, desde quando jogador, acontece muito rápido. Eu tinha, né, um projeto de terminar a carreira de jogador, começar como auxiliar, trabalhar ali uns 5 anos, né? Até quando foi o Wilson me fez o convite para ser auxiliar dele. Aí eu falei, vou estudar, vou ficar aqui uns 5 anos estudando, né, tendo experiência, porque é totalmente diferente do lado que eu estou agora, é totalmente diferente. E só que não foi assim, né, cara? Eu parei em 2017, vim de auxiliar, em 2017 já fiz o curso da licença B, né, da CPF, e o ano passado, né, quando as coisas não aconteceram no São Bernardo Futebol Clube, que mandaram nós embora, e o Fabiano estava no Esporte Clube, me fez um convite para ser auxiliar do clube, né, para ajudar o Oliveira na ocasião, e conversei com o Wilson falou, não, vai lá, não apareceu nada, vai lá. Fui, o pessoal gostou do meu trabalho, né, do dia a dia, onde o Fabiano, juntamente com o Filipinho, o Gigi, me fez um convite de um projeto da Copa Paulista. Eu, no primeiro momento, fiquei meio assustado, porque não era o projeto da minha vida ainda, né, naquele momento. Mas eu falei, cara, vai ter que começar uma hora, né? Por que não agora? Uma Copa Paulista, porque é uma competição que o clube, né, não tem tanta responsabilidade, porque não tem descenso. O projeto do Esporte Clube naquele momento era revelar jogador, e eu aceitei, né? E eu vim com a mente muito fresca ainda de jogador, muito fresca, consigo ainda conversar com o jogador, eu consigo pensar igual a eles ainda, a questão do vestiário, o que eles pensam, e eu acho que isso está fazendo também a diferença, né? Porque como eu parei muito, muito próximo, então eu ainda tenho um pouco ainda da leitura do jogador, né? Eu chego no dia a dia, vejo a rodinha do vestiário, já sei mais ou menos o que os caras estão pensando, o que os caras estão falando, e isso facilita para eles entenderem também o que eu quero. E eu consigo também entender também como eles gostam de jogar, como eles gostam de que aborde eles também. Então, isso aí facilita um pouco, e eu acho que por isso também que está dando certo, né? Essa junção aí do vestiário que eu conhecia, um pouco da experiência, que foram 20 anos de carreira, e agora, né, do lado de cá, cada dia estudando, aperfeiçoando,
né, para poder ter uma carreira brilhante. Tá aí, então, o técnico Renato Peixe, do Esporte Clube São Bernardo. Tem uma pergunta aí, Márcio? Sim, Bianchi, fazer aí uma última perguntinha aí para ele, para a gente também dar voz ao nosso torcedor. O Fabiano Fernandes está dando boa noite para o Renato Peixe. Neste curto, porém ótimo início de carreira como treinador, você conseguiria citar qual o momento mais significativo nesse período? E aí, Renato? Boa noite aí para o Fabiano, né? Repete para mim que pipocou, cara. Acho que a minha internet está ruim. Vamos lá, com todo prazer. Neste curto, porém ótimo início de carreira como técnico, você conseguiria citar qual o momento mais significativo nesse período? Olha, cara, o momento mais significativo é você chegar à semifinal da Copa Paulista, né? Uma equipe que foi montada, né? Como eu falei, para revelar, para pegar experiência na competição, e você chegar à semifinal, jogar de igual para igual com São Caetano, né? Isso, para mim, é o que fez o diferencial, e graças a Deus estamos dando sequência, né? Porque se a gente não dá sequência na Série 3, né? No trabalho que nós fizemos, fica com aquele achômetro, né? Falar, deu sorte, falta experiência, e graças a Deus, juntamente com toda a comissão que nós já falamos aqui, com todo o apoio que eu estou tendo, né? Desde da base até o Filipinho, que é o chefe maior, estamos conseguindo dar sequência no trabalho e espero agora coroar com o acesso, né? Ô, Peixe, cá entre nós aqui, hein? Ser jogador é mais fácil, hein? Muito mais fácil, muito mais fácil. A preocupação do jogador vai ali, treina, é só jogar bem no final de semana. O treinador não para, cara. A minha esposa mesmo, né, que agora ela está readaptando também a vida de treinador, ela fala, às vezes ela fala, olha, como eu gostava quando você jogava. E agora a gente não para, cara. Você pensa, né, que você joga hoje, você já está pensando na partida seguinte, e você tem que pensar em treino, e você tem que pensar em conduzir o grupo, que nós temos, né, cara, são 30 cabeças diferentes, você tem que conduzir, fora a comissão toda. Não é fácil, cara, não é fácil. Tá certo. Valeu, Peixe. Obrigado aí por sua participação. A primeira nesse modo online aqui do Lente Esportiva, mas de muitas que você esteve conosco, viu? Boa noite. Boa noite, obrigado a vocês aí pelo convite. Quando precisar, estamos aqui, né? Um grande abraço. Esperamos, né, encontrar o mais rápido possível no campo, que é onde todo mundo gosta de se encontrar.